Gente, já estamos com o Paulo Donizete? PD, você já está. Opa, agora conectado. Gente, o Paulo Donizete é o editor-chefe do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, que às quintas-feiras marca presença aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Paulo Donizete. Prazer falar contigo. Boa tarde, Cosmo. Prazer falar com você também. Prazer é todo meu. Rapaz, a gente estava numa conversa empolgante aqui com a ministra Eleonora Minicucci, que a gente, assim, não dava vontade mais de parar, Paulo Donizete. Mas, enfim, a gente tem que falar com todos os convidados. Fala pra gente, que destaque você traz pra gente, do que a gente vai falar especificamente hoje para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, Donizete. Ô, Cosmo, hoje de manhã, na Rádio Brasil Atual, a cientista política Rosemary Segurado, ela conversou com o nosso colega Glauco Faria a respeito dessa movimentação que está havendo aí, ou nos bastidores da política, a respeito da instituição de um regime semipresidencialista no Brasil. Seja lá o que isso quer dizer, é mais uma movimentação que acontece às vésperas de um ano de eleição, em que os interesses econômicos e políticos das elites brasileiras estão ameaçados, né? É verdade. Ô, Paulo Donizete, e essas movimentações, a gente já começa a imaginar, né? De tanto se falar numa tal terceira via, essa terceira via que nunca decola, nunca sai do papel, mas que a todo tempo setores da mídia tradicional, da política, querem emplacar de alguma forma por conta do crescimento do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, essa polarização com o Bolsonaro, inclusive, mas assim, seria uma forma de fazer com que o Lula não chegasse à presidência, Donizete? Eu acho que sim. O presidente Lula tem feito viagens pelo Brasil e fora do Brasil, né, preocupado em construir uma candidatura. Tem dito com todas as letras que não está candidato, que ele topa ser candidato, mas que a candidatura dele ainda vai ser submetida a uma série de discussões. E quando se discute terceira via, Cosmo, é bom a gente lembrar que de 1994 até 2018, né, 2014, né, durante 4 eleições, havia uma chamada polarização entre candidatos do PT e do PSDB. Né, o PSDB representando a centro-direita liberal, né, Estado mínimo e financiarização da economia, e as candidaturas do PT representando um projeto de Estado forte, né, indutor de crescimento, né, gerenciador da economia, e, e sempre se falava em polarização Uhum. e em busca de uma terceira via que já estavam ficando monótono, né, essa Aham. disputa. Então, se a gente levar por esse lado aí, Bolsonaro já é a terceira via. Né? Bolsonaro é uma terceira via que é fruto do golpe de 2016, que tirou a ex-presidenta Dilma, manteve o presidente Temer, o vice-presidente Temer por um período interino e depois foi eleito Bolsonaro, e já é uma terceira via que na realidade era a via que perdia todas as eleições de 94 até 2014. Uhum. Né? Então, democracia para a elite econômica brasileira é um termo necessário de ser utilizado para se manter na, na roupagem de fazer parte de um processo civilizatório, humano, coletivo, em que as decisões são tomadas pela maioria e tal. Né? Mas a democracia não interessa ao poder econômico quando eles perdem. Né? E a gente fica, né? Muito bem É isso, lembrado. uma coisa muito mais antiga, por exemplo, do que o tal do ESG ou da compliance, são termos que foram criados aí, né, com sustentabilidade, ética na governança, né, responsabilidade social, coisas, rótulos que as empresas, boa parte das empresas tentam adotar hoje para se fazer presente de uma maneira elegante no mercado consumidor, Uhum. mas que, infelizmente, na maioria das empresas é roupa, né? É roupagem, é Roupagem. embalagem, né? O conteúdo existe
está aí, né, demonstrado pelo avanço do bolsonarismo. Né? Aham. No momento em que apertou, dane-se a sustentabilidade, né? Bota o Bolsonaro lá para manter o regime neoliberal que a gente gostaria de ter ganhado nas urnas e não conseguiu ganhar até agora. É Né? verdade. Dane-se a violência que está acontecendo com as comunidades indígenas e quilombolas, né? E para os infernos com a mortandade da população negra e periférica. É verdade. Então, nessa hora, o capital se uniu, a imprensa, que hoje critica muito o Bolsonaro e procura a terceira via, né, ajudou cá o governo Bolsonaro lá e agora não sabe como se livrar dele. Né, não sabe como se livrar dele e o que está acontecendo? O Bolsonaro está se fragilizando, né, porque faz uma besteira atrás da outra enquanto governante, né, não fala nada com nada, nada que se aproveite, ele fala, né, nem fora do Brasil, nem dentro do Brasil. E então tende a ser uma pessoa, recordo um pouco do nosso colega que falou, né, do Miguel Stedley, que está decidido aí que 2022 vai ser Lula e Bolsonaro. Uhum. Nem está decidido ainda que será Lula, É e verdade. muito menos está decidido ainda que o Que é o Bolso- Bolsonaro terá força para chegar lá, eu acho. É. Né? A candidatura do Sérgio Moro está sendo lançada agora, foi lançada extraoficialmente na entrevista com o Pedro Bial, né, o Uhum. jornalista da Globo, né, e, então é uma candidatura respeitável, né, do ponto É. de vista de agregar o poder econômico e essa elite econômica que sempre busca uma alternativa a um governo mais progressista, certo? Ali, ali, Então, aliás, né, Paulo Donizete, desde a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos e a essa entrevista exclusiva ao Pedro Bial que fizeram com o estadalhaço, mas parece sem que a coisa polígrafo. mas não decola, né? Não se repercute população, né? E fica nessa coisa de querer alavancar a qualquer custo, né? Na verdade é isso, está muito longe ainda da eleição, as pessoas estão preocupadas com a pandemia, todo mundo conhece alguém que morreu, ou que ficou muito doente, ou que tem sequelas, ou é parente ou é amigo. Né? Então, muitos empreendimentos pequenos foram fechados, de gente pobre, de gente remediada e de gente rica. Então, tem todo um desafio aí pela frente, que é reconstruir a economia do Brasil no pós-pandemia. Né? E não é só do pós-pandemia, é reconstruir a economia num mundo globalizado e financiarizado, em que hoje se gera riqueza para uma pequena quantidade de pessoas no mundo, sem gerar produto, sem gerar serviço. Ou seja, não tem como, né, uma economia ser uma máquina econômica funcionar para sempre como se fosse uma pirâmide do dinheiro. Não existe. Precisa de ter estímulo ao setor produtivo e tal. Então, a gente voltando ao assunto que abriu nossa conversa aqui, o semipresidencialismo hoje, pelo que comentaram na Rádio Brasil Atual de manhã, o Glauco Faria e a professora Rosinelli, envolveu hoje alguns nomes da política, né? Uhum. O ex-presidente Michel Temer, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, os ministros do STF, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. Barroso. Olha só, três ministros do STF fazendo articulação política. Então, é nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, o semipresidencialismo, para quem não sabe, né, eu acho que é capaz de essas pessoas tentarem colocar isso em discussão no Congresso sem as pessoas participarem dessa discussão, como participaram no início dos anos 90, quando rejeitaram o parlamentarismo, rejeitaram a volta da monarquia e decidiram em plebiscito é, o regime presidencialista. É possível que essa discussão seja novamente colocada no circuito político aí, mais uma vez excluindo o cidadão comum, como disse a professora Rosemary, dessas discussões, como tudo que aconteceu nos últimos 5, 6 anos. A população foi excluída da discussão da reforma trabalhista, porque nunca no Jornal Nacional você ouviu um economista falar contra a reforma trabalhista.
Foi excluída da discussão da reforma da Previdência, né? E foi excluída muito, nem se fala então de orçamento secreto, né? Nem se É, fala então em PEC dos precatórios. Então é um governo que está aí colocado, um Congresso que está aí colocado para tentar passar o trator, para tentar passar a boiada da destruição do Estado e para deixar um ambiente mais acomodado possível para depois das eleições de 2022. Então, se não pode impedir uma eventual vitória do Lula em 2022, pode ser que a elite tente essa empreitada para dificultar um eventual governo Lula em 2022. Por isso que ele está viajando muito, dialogando muito com forças políticas do centro, da direita, porque ele sabe que não basta vencer uma eleição, seja ele ou alguém que ele venha a apoiar, né? Não basta, é preciso ter um Congresso melhor do que esse. A gente pensava em 2014 que não era possível se eleger um Congresso pior que o anterior, e se elegeu um Congresso em que foi eleito o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A gente pensava que em 2018 isso não podia acontecer novamente, aconteceu de termos hoje um Congresso pior do que o anterior, presidido por um deputado, a Câmara, no caso, presidida por um deputado pior do que Eduardo Cunha. Então, a política do Brasil agora caminha para uma situação de estafa, né? Apostou muito, teve muita esperança em mudança. Vamos tirar a Dilma, quem sabe melhora. Vamos eleger o Bolsonaro, quem sabe melhora. uhum, Então, isso tudo não foi só movido à maldade política, foi movido, em grande parte, à esperança, porque a grande maioria da população não está muito preocupada se a discussão é de centro, se é de direita, se é de esquerda, está preocupada com o emprego, está preocupada com a soberania popular nacional, quer saber que o direito dela de voto seja respeitado, quer saber que o direito dela de cidadão seja respeitado. É isso que a população está preocupada, né? é Então, é verdade. importante que a população comece a se preocupar agora com as discussões da política em 2022, porque além de eleger presidente da República, vai eleger também um senador, vai eleger também governadores, vai eleger também os deputados que vão ajudar ou atrapalhar o governo que ela vai eleger. Muito bom. Então, isso é uma discussão que tem que pegar na sociedade, tem que pegar nas camadas populares, tem que pegar nas camadas médias, porque as camadas ricas, elas não estão preocupadas com a política, elas não estão preocupadas com o meio ambiente, É elas não estão verdade. preocupadas com os direitos das pessoas, elas estão preocupadas em manter a sua riqueza. E para manter a sua riqueza, muitas delas apostam que ainda é necessário expandir a pobreza. Muito bem lembrado. Bom, eu reforço o convite para você que nos assiste aqui na TVT agora e também que nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Acessar aí o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e vai lá na matéria Semipresidencialismo é ideia para agradar a elite e ignorar desejo popular de cientista político, destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Paulo Donizete, obrigado por trazer esclarecimentos, destaques aí, essa análise do portal da Rede Brasil Atual sobre esse tema tão importante. Foi um prazerzaço falar contigo e até uma próxima oportunidade. Tchau! Prazer foi meu, Corvo. Tchau, tchau, bom trabalho.